Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Mais uma vez é um privilégio muito grande poder estar com os irmãos reunidos nesta madrugada, nesse início de fim de noite, para buscar a presença do Senhor. Essa vigília de oração tem sido bênção na minha vida e eu sei que tem sido bênção na vida dos meus irmãos também. Irmãos, Deus me deu uma palavra no Salmo de número 24. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e lessem comigo Salmo de número 24, versículo de número 6. Apesar que eu vou comentar o Salmo todo, mas eu queria ler o versículo 6 para nós iniciarmos, que diz assim: Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia, glória a Deus. Eu sou mais que abençoado pela oração que foi feita pela serva do Senhor, pela minha vida, e eu vou passar aquilo que Deus tem colocado no meu coração por sua infinita misericórdia. Irmãos, ontem nós estávamos conversando sobre isso, o Vivi estava falando sobre a respeito de buscar a Deus, a hora que tem que buscar a Deus, que alguém disse para ela que madrugada é hora de dormir, toda hora é hora de buscar a Deus. Lá em Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E às vezes a gente se reúne às madrugadas para buscar ao Senhor e a gente sente a confirmação de Deus, porque é um agir de Deus diferente, é um agir de Deus sobrenatural, porque Deus percebe a gente lutando contra o nosso eu, contra a nossa carne, não é verdade, missionária Rosilene? Pelejando contra a nossa vontade de querer dormir, e aí Deus se agrada e manifesta a sua glória, porque Deus sabe o quanto nós precisamos do cuidado dele. E Deus diz uma promessa fiel e verdadeira, que ele diz que aqueles que me buscam de todo o vosso coração me acharão. E é interessante, irmãos, que nesse salmo aqui, o salmista Davi, ele tem uma revelação do céu sobre questões espirituais, escatologia, sobre intimidade com Deus, sobre o processo que Deus iria fazer na humanidade, séculos antes mesmo de Jesus Cristo nascer. Mas ele tinha firme e fiel no seu coração essa promessa que Deus haveria de restaurar a humanidade, ao ponto dele dizer no início do Salmo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, por falta de conhecimento, a gente acaba delegando ao inimigo uma honraria que ele não tem. O dono da terra, o dono do mundo, o dono da humanidade, o dono de todos os homens, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno. Lá em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 5, no versículo 9, olha que interessante o que Jesus Cristo falou para João, através da revelação ali, quando João estava na ilha de Pátimo. Ele diz assim no versículo 9, que cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Oh, aleluia, aleluia. João estava, de certa forma, aflito, porque ele olhava para um lado, olhava para o outro, e ele viu a santidade daquele livro e as promessas fiéis e verdadeiras sobre aquele livro, e não viu ninguém que fosse digno de tomar aquele livro, desatar os selos e cumprir-se todas as promessas. E aí, quando ele chora copiosamente, desesperadamente, o ancião diz para ele: não chore, João, porque sobre o trono está o Cordeiro. E aí eles começam a louvar, dizendo que ele era digno de tomar o livro e desatar os seus selos, porque com seu sangue ele morreu, ele derramou seu sangue, com seu sangue comprou homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nada pertence ao nosso inimigo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos vivendo uma época que Deus está nos tirando do nosso ponto central, do meio das nossas vidinhas medíocres, e nos expandindo e nos lançando no mundo, abrindo as nossas visões e dizendo: eu estou colocando vocês como profeta entre as nações. Aleluia, aleluia.
É tempo de nós percebermos que o mover, que a tua oração que você faz aí em Petrolina, que eu faço aqui no Rio de Janeiro, que você faz na sua cidade, aí em Olinda, em Minas Gerais, a nossa irmã Célia, ou em qualquer outro lugar que tenha um servo fiel orando, vai influenciar no mundo espiritual em todo o planeta Terra. Sabe por quê? Porque o agir do nosso Deus não vê limites. Você não imagina o poder da tua oração, porque o Senhor está contemplando a terra toda agora. E através de uma palavra que você liberar na tua oração, Deus vai fazer coisas extraordinárias nesse mundo. Aí ele pergunta assim: quem subiu o monte do Senhor? Ou quem está no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai e complementa o versículo que a gente leu. Quem são esses que têm as mãos limpas? Quem são esses que são dignos de entrar no santuário de Deus, na morada do Altíssimo? Quem é que esse que tem as mãos limpas e é santificado? Os que buscam a face do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a face do nosso Deus, ela é santa. E quando você busca a face de Deus, você se santifica. Oh, coisa linda é nós nos aproximarmos de Deus. Sabe por quê? Porque a presença dele vai expurgar, vai jogar fora todo o nosso pecado, todas as nossas iniquidades. A presença dele vai entrar dentro de nós de uma forma extraordinária, preenchendo todo o espaço, de forma que não vai sobrar um vácuo, um espacinho, uma brecha, para que a iniquidade do passado, para que os teus erros antigos, para que os pecados que te acompanhavam tenham mais lugar na tua vida, porque a santidade de Deus te envolve. Os que buscam a Deus têm esse privilégio. Eu lembro de Isaías, quando Isaías teve a revelação no capítulo 6, ele tristecido porque o rei havia morrido, o rei Uzias, e aí ele ali naquele conflito, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e aí ele entra naquela contradição. Ele era um homem pecador, ele não era digno de estar vendo aquilo, assim como nós não somos, irmãos, assim como nós não temos dignidade para estarmos diante da santidade do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus é misericordioso, ele não compactua com os nossos pecados, mas que ele quer você perto dele, e ele sabe que para você se aproximar dele, ele precisa fazer um processo de santificação, e a presença dele é que vai santificar a tua vida. E aí ele vai arrumar um paliativo para que você, digamos, não paliativo, mas a solução plena. Paliativo, perdão da palavra, paliativo quem cria são os homens. Deus vai dar uma solução plena. No caso de Isaías, Deus mandou um anjo tocar nos lábios dele com uma tenaz, com uma brasa do altar. Mas na minha vida e na tua vida, é o que a irmã Jusce, no início desse trabalho, fez. Louvou o Senhor, dizendo do poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esse sangue nos garante o direito de entrarmos na morada do Altíssimo e estarmos diante do trono santo de Deus. E haverá o dia que você vai estar plenamente diante dele, porque esse sangue envolveu você, e você vai ser contado como rei e sacerdote do reino de Deus. Que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, e eu percebo que o salmista, tomado pela presença do Espírito Santo, ele começa a perceber coisas extraordinárias. É assim que Deus faz conosco, irmã Jusce. Quando a gente começa a se envolver com Deus de uma forma extraordinária, como no culto passado, da noite anterior, da vigília anterior, Deus revelando coisas extraordinárias. Vocês perceberam que um começa a ser revelado alguma coisa, Deus começa a revelar outro de uma forma extraordinária, outro de uma forma extraordinária. Sabe o que é isso? É comunhão com o Espírito Santo. Eu te convido a ter plena comunhão com o Espírito Santo, porque os teus olhos vão se abrir de uma forma tão extraordinária que você vai ver e contemplar coisas extraordinárias e grandiosas que você antes não contemplava. Eu lembro da passagem
que o moço de Eliseu estava temeroso porque o exército havia subido contra eles. E ele vê todo aquele lugar cercado pelos exércitos dos inimigos e Eliseu tranquilo, Eliseu dormindo em paz, Eliseu calmo dentro de casa. Ele chama o profeta e diz: olha lá, eles estão nos cercando para nos matar. Ele olha, em vez dele olhar para aquela situação e tentar explicar, não, ele olha para o moço e ele faz uma oração pedindo: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E aí, quando ele faz essa oração, ele insere o moço no mundo espiritual que ele estava, e ele começa a perceber que ao redor está cheio de cavalos e guerreiros de fogo, soldados de fogo, guardando a vida de Eliseu e daquele moço, porque Deus faz essas coisas extraordinárias. A santidade de Deus que está envolvendo a sua vida vai fazer você ver coisas grandiosas que você antes não contemplava. E aqui eu percebo o salmista entrando nesse processo. Olha só, irmão, ele fala sobre a santidade, ele fala sobre a grandiosidade de Deus, ele fala sobre o cuidado de Deus, a soberania de Deus, e ele vai trilhando um caminho de aprendizado e sabedoria que o Espírito Santo vai colocando ele. Aí quando ele chega no versículo 7, parece que tem uma quebra. Se você olhar, parece que o salmista saiu do sentido do livro, porque ele está falando sobre soberania de Deus, santidade, buscar a Deus, e de repente ele vai e começa a louvar ao Senhor, dizendo assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas parece que não tem sentido, que não tem ligação, irmão. No reino de Deus, Deus está no controle de tudo. Se você acha que essa situação que você está passando, essa palavra que você ouviu, esse momento que você passou ou está vivenciando, não está sob o controle de Deus, você lê do engano seu. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu sempre lembro nas minhas intervenções que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão debaixo do seu propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus te chamou para servir a Ele, Ele tem o controle pleno da tua vida e de todas as situações. E eu vou te dizer uma coisa: todas essas situações vão somar para o crescimento teu, para o teu engrandecimento, para você amadurecer. Aí você vai vivenciar essa fala da irmã Jússi, que ainda que a árvore seja cortada, olha só, irmão, olha o processo. A árvore é cortada. A intenção daqueles que estão cortando é acabar com ela, é destruir ela por completo. Mas quanto a propósito de Deus, quando há propósito de Deus, irmã Nai, ainda que corte assim, ó, lá no tronquinho, lá perto da raiz, se ficou raiz, se tem raiz, ao cheiro das águas. E é interessante que o escritor do livro de Jó, ele não fala quando as águas tocarem, não. É o cheiro das águas. É o cheiro só. Aquele vaporzinho de água que está subindo. A árvore vai sentir a esperança. E ela vai começar a brotar. Ela vai arrancar força de onde ela não tem, porque as raízes dela estão alcançando o veio das águas. Ela vai buscar a água, porque ela sentiu o cheiro das águas. Não é essa tua tristeza, não é esse mal que veio sobre você que vai te matar, que vai te desfalecer, sabe por quê? Você vai ter que fazer igual Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode dar esperança para a árvore cortada? O cheiro das águas. Ela vai lembrar: eu sei onde tem água, eu vou buscar água para sobreviver, para brotar novamente, porque ainda que bruscamente tenham tentado me cortar, me derrubar, eu vou buscar as águas, porque eu sei que a água vai me tornar a viver novamente. Aleluia! E aqui o salmista, ele faz essa revelação, e quando nós olhamos para essa situação, parece assim, sem nexo.
Ele está falando uma coisa e, de repente, ele começa a mensurar outra coisa, irmãos. Mas olha lá o que o apóstolo João fala no capítulo 19, versículo de número 30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Isso aqui João está falando do dia da crucificação, quando o nosso Cristo escolheu morrer por nós, pelo meu e pelo seu pecado. Ele, na hora que ele sofreu a maior afronta, quando ele pediu água, lhe deram vinagre, porque ele deu água para a humanidade, mas na hora que ele necessitou de água, lhe deram vinagre, como ofensa, como maldade, mas ele disse: está consumado. É esse o momento que eu preciso dizer para o Pai: Pai, ó, tudo que o Senhor quis que eu fizesse, eu fiz, estou terminando agora. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Coisa linda, irmão. Coisa linda. Oh, Alassurie, Balabaxérgia. E ali ele estava assinando a nossa vitória. Ele estava decretando, escrevendo no nosso testamento. Hoje, Viviane tem o direito de fazer parte do reino de Deus. Hoje, a irmã Célia tem o direito de fazer parte do reino de Deus. Todos nós, Jesus Cristo assinou com letras garrafais escritas com sangue naquele momento que ele disse assim: está consumado. Aí lá em Apocalipse ele vai confirmar, vão confirmar os anjos louvando e dizendo: com seu sangue comprou homens de toda a tribo, povo, língua e nação. Aí estavam contados nós. Irmãos, aí eu vou lá no Salmo 24 e eu percebo um grande mistério. O que Jesus estava fazendo nesses 3 dias durante que ele estava morto, durante o túmulo, que ele estava no túmulo. Ali mostra o que Jesus estava fazendo, preparando o mundo espiritual para nos receber. Ele disse o seguinte: vou para o meu Pai vos preparar lugar, para quando eu vier, vocês vão comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também, o que diz lá em João capítulo 14. Mas antes ele precisava fazer algo importante. Ele desceu até o abismo. O apóstolo Paulo diz que ele foi às profundezas da terra, e ele foi lá para justificar-se, para mostrar, para dizer assim, ó: tudo que foi pregado sobre mim, que vocês que tanto estavam no seio de Abraão quanto estavam no Hades, quem acreditou, acreditou, quem não acreditou, não acreditou, mas eu estou aqui, ó, para comprovar. Todas as profecias se cumpriram em mim, e hoje Deus está sendo glorificado na minha vida, e eu vou voltar para o meu Pai, porque minha é a chave da morte e do inferno. Erroneamente, as pessoas dizem que Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz que ele diz lá em Apocalipse, capítulo 1, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele nos diz assim: eu estou tomando de vocês. Ele diz: eu estou confirmando aqui, ó, eu não perdi o controle, vocês não acreditaram, os que estavam no lado do Hades, vocês não creram, mas eu estou provando aqui, ó, desde os que morreram nos dias de Noé, eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas para vocês que acreditaram, que estão no seio de Abraão, aqui, ó, eu tenho a chave da morte e do inferno, mas eu também vou levar cativo o cativeiro, vocês não estão mais particularmente junto com Hades, vocês vão comigo para o paraíso que eu tenho preparado. Oh, coisa linda, aleluia, aleluia. E aí a gente vai ver por que Jesus pregou o cativeiro ali, aos cativos. Ele estava dizendo: se cumpriu tudo aquilo que foi dito, louvado seja o nome de Deus. Irmãos, aí quando a gente percebe essa fala, o apóstolo Pedro, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que quando ele faz essa pregação, algumas pessoas erroneamente estão achando que ele está indo ali pregar para salvação. Não é para salvação. Ele está pregando para aqueles espíritos cativos, dizendo, confirmando. A promessa foi dita e eu estou aqui mostrando a promessa viva e eficaz, se cumprindo no dia de hoje. O que o irmão Diaconês quer dizer para você, igreja, nessa noite?
Não existe promessa de Deus que não se cumpra. Se foi Deus que falou, ela vai se cumprir. Demore o tempo que passar. No relógio humano, olha só, no relógio humano, demorou séculos, mas no relógio de Deus, no clone de Deus, no relógio de Deus, a gente não sabe quanto tempo passou, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. E aí a gente percebe o seguinte, Jesus confirmando as promessas dele, e ele volta para a terra. Durante 40 dias, ele prepara a sua igreja para a subida dele e diz, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar outro Consolador, e quando eu for, e esse Consolador vier, ele vos ensinará e vos fará guardar tudo aquilo que vocês ouviram, tudo aquilo que vocês obtiveram de mim. Louvado seja o nome do Senhor, esse é o penhor da nossa salvação. Aí eu chego nessa palavra do salmista Davi. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aí é interessante que quando ele dá uma quebra nessa fala dele, parece que existe um coro. Alguém pergunta, ou várias pessoas perguntam, quem é este o Rei da Glória? Aí ele responde, o Senhor forte e poderoso, poderoso na batalha. Olha aí, o inferno todo se levantou para fazer. E outra coisa, irmão, uma coisa que me chama bastante atenção, eu gosto de corrigir esse erro teológico, porque foi um erro que foi lançado na cabeça da igreja, principalmente do Brasil, virou até música, chegou até no estrangeiro, dizendo que o diabo fez festa no dia que Jesus morreu. Fez não, irmão. Fez não. A intenção do diabo não era fazer festa, não era matar Jesus. A intenção do diabo, em momento nenhum, ele só quis matar Jesus quando Jesus era pequeno, que não podia pregar. Depois que Jesus começou a pregar, a intenção dele era levar Jesus a pecar, Jesus a errar, a desobedecer o Pai. A intenção dele era essa, não era matar Jesus. Até o último segundo da cruz, ele estava insistindo, desce daí se tu é o Filho de Deus. Ele queria levar Jesus à desobediência, porque ele sabia, quando Jesus dissesse assim, está tudo consumado, ele tinha que procurar uma brecha, um buraco, para se esconder, porque Jesus ia lá pisar na cabeça dele, como foi prometido em Gênesis capítulo 3, que da linhagem da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, tomaria a autoridade dele todinho e diria, completei o propósito que meu pai quis que eu completasse para resgatar de novo a humanidade que você levou a pecar. Oh, aleluia! Não teve festa. Ele entrou lá e ele pregou e glorificou o nome de Jesus. E o inimigo estava trêmulo, atemorizado, porque o nosso Cristo é poderoso na batalha, como o salmista Davi disse. Aleluia, aleluia. Aí se passam os 40 dias, Jesus Cristo sobe, assunto aos céus, a igreja está embaixo observando, oh, coisa linda, Jesus subindo, aí vem 2 anjos de varões galileus, esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir aos céus, ele voltará, oh, coisa linda, mas aí quando ele chega no céu, irmãos, olha, ele chegou tão glorificado, tão cheio de poder e autoridade, que o céu teve que entrar por uma reforma espiritual para receber esse Cristo novamente. Na verdade, o salmista Davi estava sendo revelado pelo Espírito Santo, o que os anjos estavam cantando quando Jesus voltou para o céu. Ele disse, arreganhem-se, abram-se portais eternos, expanda-se, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse rei? O Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia. O céu teve que se reformar as suas entradas para que a glória do nosso Cristo recebesse ele de volta. Sabe por quê? Porque ele disse, Pai, está
tudo consumado. Chegando lá, ele colocou o livro diante de Deus e disse: aqui, ó, está as almas que o Senhor me deu, e o meu sangue eu derramei para comprar povos de toda tribo, língua e nação. Homens de todo povo, língua, tribo e nação, como o Senhor pediu para que eu fizesse. Aí o salmista, cheio do Espírito Santo, disse: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei? O Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Jeová Jireh, o Jeová Sabaoth, o Jeová Nissi, o Deus vivo, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que é a paz. Ele é o Rei da Glória. Ele está do nosso lado, irmãos. E interessante que o salmista diz que você tem autoridade para buscar esse Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque você, quando busca a face dele, você o encontra. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Que coisa linda, irmão, que coisa linda. Receba essa palavra nessa noite. Saiba de uma coisa: Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Deus tem coisas grandiosas para você. E ele não abre mão de todas essas bênçãos. Ele não abre mão desse processo que ele quer fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. É você mesmo que ele escolheu para fazer essa grande obra que ele colocou em tuas mãos. Seja você pequeno, seja você grande, seja você letrado, seja você indouto, seja você da forma como você é. Não subestime a tua capacidade. Sabe por quê? Existe uma diferença muito grande entre soberba e autoestima. Existe uma diferença muito grande em saber que você é capaz porque Deus te dá força e você quer fazer porque você se acha capaz. É diferente, irmão, é diferente. Olha só. Lembra, eu acho que também foi falado no culto ontem à noite, na vigília, sobre Davi. Davi, ele era pequeno. Davi era insignificante diante daquelas pessoas que estavam ali. Foi no Madrugada com Deus que eu vi isso. Davi, ele era insignificante diante dos seus irmãos, era insignificante diante dos soldados que estavam em Israel, insignificante diante de um rei Saul, mas ele tinha uma coisa diferente. Ele tinha autoestima dada pelo Espírito Santo, porque ele sabia da capacidade que Deus tinha para fazer coisas através da vida dele. E aí ele se apresenta diante do rei e diz assim: não, rei, ó, eu vou, sabe por quê? Porque eu estava guardando as ovelhas do meu pai, aí veio um leão, aí veio um urso. Olha aí, irmãos. Davi era pequeno. Se você colocar Davi em questão de estatura diante de Saul, Davi era franzino, pequeno, de baixa estatura. Saul era um homem zarrão, um homem forte, desde da sua mocidade trabalhado para a guerra. E Davi não. E aí, mas Davi tinha a autoestima que o Espírito Santo dava, não era soberba. Ele sabia do potencial que ele tinha, sabe por quê? Porque esse potencial não vinha dele, vinha do Espírito Santo. Você está buscando a face do Senhor nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus se fez achado por ti. Não porque você merece, não porque você é digno, não porque você é santo, mas porque ele quis se fazer achado por ti. E ele te diz uma coisa: ele é o teu Deus, assim como ele foi o Deus de Jacó. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu aprendi, irmãos, um pregador falando que as pessoas metem tanto pau em Jacó, falam tanto mal de Jacó, até interpretam erroneamente o nome de Jacó, dizendo que Jacó era malfeitor. Irmãos, se você olhar para a biografia de Jacó, você vê que Jacó ele tinha mais intimidade que Abraão com Deus. Ele tinha mais intimidade do que o pai dele, Isaac, com Deus. Tanto que todas as vezes que você vê o salmista confirmando
o Deus de Jacó. Ele não diz o Deus de Abraão, ele não diz o Deus de Isaac, ele diz o Deus de Jacó. Sabe por quê? Jacó tinha uma coisa que diferenciava ele de Abraão. Abraão era o amigo de Deus. Isaac era o homem que Deus escolheu para dar linhagem do seu povo. Mas Jacó tinha um diferencial, a autoestima que Deus deu. Olha só, Jacó passou uma noite toda lutando contra o anjo do Senhor, mesmo sabendo que ele era insignificante, mas ele disse: eu não vou te largar enquanto não me abençoares. E isso criou uma atitude no coração dele tão grande, uma autoestima tão grande, e moveu com o coração de Deus, a sensibilidade de Deus se comoveu e disse: eu vou ter que abençoar esse camarada, porque ele é uma pessoa que tem potencial para crescer na minha presença. Aleluia, aleluia. Não desiste. Não desiste do processo. Não desiste do teu chamado, sabe por quê? Continua lutando. E aí a Bíblia ainda diz uma coisa assim: porque Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Não é interessante dizer isso? Quem é que pode com Deus, irmãos? Quando a gente vê isso, parece até que é uma contradição da Bíblia. A Bíblia diz assim: antes que houvera dia, o apóstolo, o profeta Isaías diz: antes que houvera dia, eu sou e não há quem faça escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E aí eu vejo lá a Bíblia dizendo que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. O que a Bíblia quer dizer com isso? Jacó prevaleceu por quê? Porque ele foi insistente, ele tinha foco naquilo que ele queria alcançar. Não abre mão dos teus sonhos, não abre mão dos teus propósitos, não abre mão daquilo que você sabe que é o melhor para você, para sua família. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O céu teve que reformar os seus portões, abrir-se cada vez mais para que ele recebesse esse Cristo, que escolheu você pequeno, que escolheu você insignificante diante de tantos olhares, mas que te deu o potencial de prevalecer na luta espiritual, até mesmo com ele, para ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor estenda sobre você as suas poderosas mãos e te faça se erguer diante dele, e que você não abra mão do teu propósito, da tua chamada, porque o processo passa, mas o propósito permanece. Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.